Seguindo então, o sistema context ele vai exigir que nós importamos a classe lá dos controllers. Ele é a comunicação com a base de dados. E o nosso context ele é responsável por gerar os métodos, né, que nós vamos então utilizar para comunicar com o banco de dados. Ele pega, por exemplo, a minha entidade de dentistas, onde estão declarados os dados do dentista, e dá um add, ou seja, adiciona, né, informações dela. Que informações são essas que ele vai estar adicionando? Informações relacionadas ao paciente. E quando eu mandar cadastrar, eu tenho que passar um objeto para ele. Esse objeto vão ser os dados que vão vir dessas caixas de texto. Isso nós vamos fazer e associar nas aulas, né, posteriores, daqui para frente. Então, toda vez que eu tenho esses objetos, são os dados que eu preciso, por exemplo, para poder adicionar, né, os registros, poder fazer uma edição, né, uma exclusão, entre outros. Ele está falando o seguinte aqui, ó, não é possível converter entidades paciente para entidade dentista. Isso tem que tomar muito cuidado no seguinte: toda vez que você solicitar, né, esta estrutura, você for alterando, você tem que alterar todas as referências, ok? Então aqui, por exemplo, vamos verificar aqui, ó, dentro da nossa entidade de paciente, vou abrir ela aqui, nós temos todas as informações dele, né, que são os recursos do paciente. Quando eu precisar de chamar este meu repositório, eu vou ter que atualizar essas informações, mandando as informações relacionadas ao paciente. Não precisa se preocupar que daqui a pouco nós vamos modificar aqui, né, o objeto a ser enviado. Se você voltar, por exemplo, no repositório do dentista, nós temos aqui o envio, né, a classe dele e o envio das informações do dentista e assim por diante. Nas outras de baixo aqui também, nós vamos ter mais referências relacionadas a ela. Vou até continuar descendo aqui, ó. Aqui não vai ser objetos do dentista, e sim objetos do paciente. Então ele vai executar um método buscar e vai pedir o ID, porque para ele fazer uma busca de um paciente, ele precisa do identificador dele, né? Vamos aqui novamente trocando essas referências. Aqui ele vai criar um objeto e vai instanciar esse objeto para mim, que vai ser da classe paciente. Perfeito. Ele vai inicializar um context, que é lá do meu sistema context, que é a comunicação com o banco de dados, vai pegar os dados que ele encontrou desse paciente, né, e utilizar o método find. Os dados aqui que vieram, na verdade, via ID. Se eu passei o 5, ele vai executar e vai me trazer a informação aqui, né, de 5. Aqui, no caso, é o context nos pacientes e aqui também, ó, por isso que ele está dando erro. Então, eu vou ter que alterar esta informação. Esse context, na verdade, aqui, ó, ele está com context dentista. Lá não é dentistas, e sim pacientes, ok? De onde vem esse context? Eu estou adicionando na tabela pacientes. A tabela pacientes está informada, né, está relacionada aqui, ó. Vamos no context, sistema context, eu cheguei a mostrar isso, e elas estão aqui, ó. São esses dados. Quando eu dei o add para adicionar a dentista, eu passei este nome dela. Agora eu não estou trabalhando mais com os dentistas, e sim com os pacientes. Então, todas as informações que eu vou precisar de inserir, adição, entre outras, serão inseridas aqui, ó. Então, eu estou fazendo uma inserção agora, né, na minha tabela dos pacientes. E aí eu estou passando, então, o objeto para que ele possa salvar. A mesma coisa quando eu fizer a busca. Quando eu fizer a busca, vai ser aqui, ó, em pacientes. Beleza. Quando eu fizer, por exemplo, vou até copiar aqui e alterar. Aqui não vai ser dentista, vai ser uma lista de pacientes. Aqui vai ser a mesma coisa, ó, pacientes, né, a variável. E aqui ele vai fazer um context na minha tabela de pacientes. Perfeito. E vai trazer ordenando pelo nome. Eu tenho lá um campo nome, então eu posso permitir com que ele traga e ordene por ele. Vai retornar para mim quem? Pacientes. Perfeito. Esse método, o que ele executa, na verdade, é um select, né? E ele faz uma ordem aqui dos dados conforme algum dos campos. Também expliquei detalhadamente como utilizar o context para fazer uma busca, né? E para fazer aí uma listagem, para fazer todo o CRUD. Deleção, muda alguma coisa? Não. Aqui vai ser paciente, que é a minha entidade, e o context que vai para a tabela de pacientes. E vai buscar primeiro o paciente através do ID que eu passei quando eu deletei. Vai pegar a minha tabela dos pacientes e vai executar um remove em quem? No objeto que foi passado. Perfeito, não tem erro. Quanto à edição, a mesma coisa. Vai ser na tabela ou na entidade de paciente, né? Ele vai utilizar aqui
a minha classe de pacientes, nós vamos ter que ter os dados novos e os dados antigos que já estão cadastrados lá. O meu context vai executar na tabela de pacientes e vai pegar o registro com base no ID que eu passei. E aí é muito simples, os dados que já estão lá vão ser substituídos pelos novos dados. Então aqui não preciso alterar nada, porque quando eu criei o objeto, eu chamei de objeto antigo. Eu não chamei de pacientes. Se eu tivesse chamado, na verdade eu não chamei de dentistas, né? Eu chamei de objeto. Então se eu tivesse colocado isso, até falei lá, eu tinha que ficar alterando as referências aqui, ó, né? Agora, ele tem CRO? Não. Então ele já deu um erro. Esses dados que vão ser editados têm que existir no contexto dos pacientes, e não existem todos eles, né? E tem outros que estão faltando também, então nós vamos incrementar na próxima aula.